Bom dia, meus amados queridos, irmãos e amigos, graça e paz. Estamos fechando nossa semana em que nós compartilhamos a palavra de Deus, nossa breve meditação bíblica, pensando nos montes que estão revelados na palavra de Deus e as suas lições para nós. Hoje quero ler no livro do Êxodo, capítulo 19, verso 20. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Amém. Aqui está a referência sobre o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, né? Embora alguns estudiosos tentam fazer distinção entre um e outro, né? Falando que um se trata de uma realidade maior, né? Uma sequência de montanhas, e outro fala, né, que é um pico especificamente, mas a grande maioria aceita como referência o Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, um lugar muito importante. Ali nós vamos encontrar algumas referências na palavra de Deus falando desse lugar ou do Monte Sinai. Especialmente, nós temos a realidade de Moisés e o povo de Deus. Eles saíram da terra do Egito, né? Se você ler esse capítulo 19, vai encontrar que 3 meses depois que saíram, chegaram na planície ali do Sinai e, de repente, Moisés foi chamado por Deus para subir ao monte. E lá no monte, ele recebe as orientações de Deus, né? Diretamente de Deus. Ele as transmite ao povo, primeiramente aos anciãos, aos líderes do povo, e eles então eles afirmam, eles assumem o compromisso dizendo: tudo que o Senhor falar, faremos, né? Então Moisés é chamado novamente ao monte com algumas orientações para que transmita ao povo, para que não se aproximasse. Então eles deveriam se preparar, né? E ao terceiro dia haveriam de receber ali a palavra, a presença de Deus, né? Transmitindo palavras a Moisés, que seriam dirigidas então ao povo. Não deveriam tocar no monte, não deveria se aproximar do monte, não deveria passar de determinado limite, porque senão todos eles morreriam. É isso que descreve aqui a palavra de Deus e o texto. Mas, voltando então ao Monte Sinai, as lições dele, né, foi ali que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e Deus então estabeleceu uma aliança com o seu povo, né? Uma aliança muito especial, muito extraordinária, em que Deus estaria conduzindo o seu povo, Deus estaria no meio do seu povo, Deus estaria sustentando o seu povo, Deus então estaria cumprindo promessas extraordinárias na vida do seu povo. Então, a aliança do Sinai foi uma aliança muito importante de Deus com o seu povo, e de resposta, o povo então se compromete com Deus, né? Podemos encontrar que o povo foi infiel, né, ao longo da sua caminhada, o povo rompeu a aliança, o povo provocou o Senhor, eles, na verdade, correram o risco, né, e assumiram o risco, e diante de tantas coisas que fizeram, e nós sabemos, né, que depois esse povo morre ao peregrinar 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida, né, como resultado da incredulidade, como resultado da infidelidade, como resultado de provocação a Deus, né? Então, um povo que murmurou constantemente, né, um povo que estava se queixando constantemente e não percebia, né, o cuidado de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não percebia o quanto Deus os amava, né? O quanto Deus estava ali realizando e manifestando os seus milagres e prodígios. Eles não estavam percebendo tanto cuidado amoroso de Deus. Então, nós temos aqui essas lições para nós, né? E como que nós vamos agir, né, diante da aliança, né? Deus tem uma aliança conosco, Deus tem um pacto conosco. A aliança de Deus conosco está firmada, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Especialmente nós temos uma aliança com Cristo, né? Quando ele descreve junto aos seus apóstolos, falando para a sua igreja, e ele então diz, né, o novo pacto, né? O pacto do sangue, quando agora não mais aquelas cerimônias do Antigo Testamento,
não mais aquela realidade, mas a realidade é o novo pacto do Novo Testamento ou do sangue, que é através de Cristo, né? Estarmos em obediência aos ensinamentos da palavra, ensinamento de Cristo, vivendo por Ele, para Ele, aguardando de forma fiel, de forma perseverante, e assim então estarmos aguardando o retorno grandioso e glorioso de Cristo, né? Aliança da parte de Deus e nosso Senhor, elas são cumpridas, né? Deus cumpre as suas promessas, Deus cumpre a sua aliança, a sua parte, e nós precisamos fazer a nossa, né? Eu quero então convidar você para renovar a sua aliança com o Senhor, né? Talvez um dia você tenha declarado Cristo como Senhor da sua vida, né? E talvez ao longo da caminhada algumas coisas estão ficando, né, a desejar, mas que você renove a sua aliança com o Senhor, né? Que hoje seja um dia para isso, né? Para você estabelecer o seu pacto, né? Um pacto de fidelidade, um pacto de submissão, um pacto de renúncia, um pacto de obediência e, sobretudo, né, um pacto de amor, né? Que você então renove a sua aliança, que você renove o seu pacto com o Senhor, de poder viver com Ele e para Ele até o dia da sua morte. Que assim seja, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude, né? Então, o Monte Sinai é o Monte da Aliança, né? Que Deus nos abençoe neste dia. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, somos gratos pela Tua palavra, especialmente, ó Deus, quando podemos visualizar através da Tua palavra, pelos olhos da fé, aquele dia quando Moisés foi chamado ao monte e o Senhor desceu sobre aquele Monte Sinai para falar com Moisés, para dar orientações a ele, para transmitir ao seu povo, estabelecendo uma aliança. E, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel à aliança, assim como fez no Jardim do Éden, anunciando que enviaria Jesus Cristo, teu Filho, o Messias prometido, e o Senhor cumpriu. Obrigado, Deus, porque todas as tuas promessas se cumprem, estão se cumprindo e se cumprirão. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos através da tua palavra e pautado nas tuas promessas e caminharmos, ó Deus, pela fé. Assim, ó Deus, pedimos que aceite, ó Deus, a nossa oração e a renovação da aliança com o Senhor. Oramos humildemente e com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.